Então nós vemos que o cérebro vinha sendo usado através do desenvolvimento intelectual apenas para o progresso material, para o desenvolvimento tecnológico, avanço da tecnologia, com o crescimento do consumismo exagerado. A gente vê que com tudo isso, com esse consumismo exagerado, aparecem atrativos de bens de consumo para facilitar a nossa vida. Mas vida prática não é sinônimo de vida saudável. Se temos a tecnologia à nossa disposição e a usamos quando nós precisamos, e não a usamos quando não a precisamos, nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor. Mas se nós temos a tecnologia à nossa disposição e usamos até quando nós não precisamos, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável. Então nós vemos toda essa questão do desenvolvimento tecnológico, temos tudo isso à nossa disposição. Mas eles devem estar à nossa disposição para quando nós precisarmos usar, e não para quando nós não precisarmos usar. Como assim? Um exemplo disso é com relação ao uso do celular. Quanto tempo nós passamos usando o nosso celular de forma desnecessária? Então, quando nós estamos usando o nosso celular de forma desnecessária, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável. Estamos despendendo o nosso tempo. Que às vezes nós pegamos o celular, começamos a ver as mensagens no WhatsApp, Facebook, YouTube e várias outras plataformas, e acabamos nos perdendo ali. Sempre uma coisa chama a outra, uma coisa chama mais a nossa atenção, e assim nós vamos vendo cada vez mais vídeos, cada vez mais postagens, e vamos despendendo o nosso tempo, até mesmo quando nós não estamos precisando dela da tecnologia, né? Então, dessa forma, nós não estamos utilizando a tecnologia de forma saudável para nós. E com esse desenvolvimento tecnológico, nós temos também o crescimento do individualismo, cada vez mais perfeccionista. Como assim? Com todos esses atrativos que aparecem, se busca mais o ter para ser. Ou seja, ter o carro do ano, ter a casa mais bonita, ter aquela família do comercial da margarina. Porque às vezes achamos que o ter nos define como pessoas. Quanto mais nós temos, melhores pessoas nós nos tornamos. Mas isso não é verdade. Nós podemos ver que quanto mais nós temos, mais problemas nós temos também. Mais preocupações nós temos também. E assim a nossa vida não se torna muito saudável. E também com o avanço tecnológico, nós estamos conseguindo cuidar melhor da nossa saúde e a expectativa de vida vem aumentando com o passar dos anos. Mas viver mais é sinônimo de viver melhor? Nós estamos vivendo com mais qualidade ou vivendo mais de forma artificial? Se nós começarmos a prestar atenção na humanidade em geral, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, nós vemos que estamos vivendo um mundo com um sentimento generalizado de cansaço, numa sociedade de excessos, de exageros, de extremos. Então vemos muitas preocupações que acontecem com isso também, com esse desenvolvimento tecnológico. Desemprego, dificuldade para pagar as contas, relacionamentos complicados, medo de morrer, medo de perder uma pessoa querida, medo de ficar doente, raiva. Nós passamos raiva. E quando nós passamos, por exemplo, muito tempo assistindo noticiários, passamos muito tempo vivendo com raiva. Porque é uma notícia ruim atrás da outra e cada vez mais nós vamos acumulando a raiva dentro de nós. E isso não é saudável para nós, né? E muitos desses tipos de comportamentos fazem com que nós aumentemos o nosso sofrimento emocional. Porque nos apegando a essas coisas e buscando também a felicidade fora de nós e não dentro de nós,
nós não estamos conquistando aquela paz interior, aquela harmonia. Nós não estamos conseguindo diminuir os nossos sofrimentos emocionais. Não há nada de errado em nós buscarmos por prazer, que faz parte da nossa vida e é necessária para que nós possamos continuar realizando a nossa missão. Mas o problema está nos excessos de prazer. Então, para que nós possamos ter desapego aos nossos sofrimentos emocionais, nós precisamos começar a perceber as coisas que nós fazemos, as coisas que nós pensamos e que estão provocando esses sentimentos, que estão provocando esses sofrimentos emocionais. E esses são exercícios que nós podemos praticar diariamente em qualquer momento da nossa vida. Então, em qualquer momento da nossa vida nós podemos parar para analisar aquela situação que está acontecendo naquele momento. É um exercício que nós podemos fazer todos os dias. E ver se aquilo está nos trazendo prazer ou está nos trazendo sofrimentos emocionais, refletindo tudo isso que nós conversamos sobre o desenvolvimento tecnológico e a introdução da tecnologia na nossa vida. Então, cada vez que nós vamos nos exercitando, nós vamos praticando diariamente esse exercício de verificar tudo o que está acontecendo à nossa volta, nós vamos desenvolvendo o nosso lado espiritual, o lado de ser, em detrimento do lado de ter. Então, ao invés de ter, nós vamos começando cada vez mais buscando o nosso ser interior. E quanto mais nós nos desprendemos das coisas materiais e passageiras, nós vamos exercitando o desapego aos nossos sofrimentos emocionais.